Bom dia, pessoal, tudo bom? Essa é mais uma aula aí do professor Mariano, né? Educação Jovens e Adultos, Filosofia. Hoje vamos discutir um pouco de direitos, cidadania também, né? E um pouco de Estatuto da Criança e do Adolescente. Até coloquei aqui, né? Um pouco de Constituição Federal, um pouco de leis, direitos e os principais, né? Liberdade, igualdade, a própria dignidade humana, né? O direito, ele surge desde muito antigamente, né? A gente vê desde civilizações com leis, né? A gente vê toda uma organização, principalmente religiosa, né? Que existiam leis e direitos. Isso nem sempre foi uma conquista, muitas vezes era imposto, né? De cima para baixo. Com uma sociedade mais moderna, né? Vocês já falaram ali até nas tarefas, nas atividades, né? Revolução Francesa, a ciência, a própria situação das organizações sindicais, direitos da mulher, a gente viu várias conquistas ao longo da história, né? E chega um ponto que tem esse direito, né, das crianças e adolescentes também, né, do ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que a gente vê os órgãos protetores deles, né, o Conselho Tutelar, né, a gente percebe sempre atuando, né, o Ministério Público, a Delegacia da Criança também tem aqui na minha cidade, não sei se em Rio Negrinho tem também, né? E tudo isso reflete em muito proteções que estão desde lá da Constituição Federal e da organização do nosso Estado, né? O Estado sempre com três poderes, né, pessoal? É o legislativo, o executivo e o judiciário. Não é só o presidente que é o Estado aqui, né? Tem esses três poderes ali, né? Então, que são os que governam, se fiscalizam e tudo. Então, o presidente não pode fazer tudo, o judiciário não pode fazer tudo, e o executivo, seria o Congresso. O executivo não, o legislativo, o Congresso, não poderia fazer tudo também. Né? Tem um controla o outro, tem esses três poderes. Daí que surgem as leis, né? Aprovadas com um número mínimo de votos, aquela coisa toda, né? Aí daí sancionada ou vetada pelo presidente. Né? E quando veta, daí que não aprova, né, a lei, ele tem que justificar e geralmente é difícil ter um motivo, né? Geralmente a lei tem que ser aprovada, né? A maioria dos casos. Né? Ele vai vetar quando está contra a Constituição, né? E a Constituição, o que é? A Constituição é o nosso acordo maior, é o que manda na nossa sociedade, né? Então lá na Constituição diz que a gente tem direito à saúde, tem direito à liberdade, tem direito à igualdade, nós somos dignos, né? Inclusive as crianças têm direito à dignidade. E aqui tem muito a ver também com liberdade de escolha. Né? A gente vê hoje as crianças, elas muito influenciadas pelos pais, né? Às vezes são youtubers, outras vezes são seguem as crenças dos pais, né? Religião, ideologias. E a criança e adolescente também tem essa liberdade de escolha, claro. Criança até os 12 anos e adolescente 12 até 18, até a idade que, né, hoje o jovem vai até 24 também, né? Acho que tem umas idades aí que foram. Hoje tem estatuto do jovem também, né? Fora da criança e do adolescente. Então, no artigo 5º lá do estatuto, que fala que nenhuma criança pode sofrer qualquer forma de exploração, né? Então, exploração de trabalho. Trabalho, mas criança não pode trabalhar, adolescente pode sim, a partir dos 14 anos como aprendiz, né? Então, eu vejo muita gente falando isso até por engano, né? Se não for maior de idade, não pode trabalhar. Claro que pode, né? Existe esse contrato especial aí, né? Da aprendizado, o aprendiz, né? Que daí, período menor, tem o tempo para estudar, né? Às vezes quando faz prova tem que sair do trabalho, tem umas regras ali. Como estagiário também tem umas regras diferentes, né? Essa lei aí do Estatuto da Criança e do Adolescente não é só para criança, ela também para as mães, né? Para grávida, tem aquele assegurado pré-natal, tem o SUS, né? Todo esse poder, o SUS ele já é protegido ali na Constituição, né? E hoje também é bem importante o Sistema Único de Saúde, né? Que tem que garantir tudo para nós, não só para criança e adolescente, mas para adulto, para idoso, né? Todo mundo está dentro dessa lei. O que eu falei do direito? O direito é uma conquista, né? Por isso que filosofia, sociologia é importante, porque são lutas ideológicas, sociais mesmo, né? A gente não conquistou direito porque o governo quis nos dar, muito difícil, né?
O governo geralmente coloca quando ele faz tratado internacional, vem outras coisas, que daí ele coloca um direito porque ele assinou documentos, exigências internacionais, por exemplo, acabar com a escravidão, acabar com situação ambiental, acabar com trabalho infantil, né? São buscas do Estado aí, né? Principalmente colocar uma lei sobre isso, né? Então, por isso que existe toda essa legislação. Há órgãos para procurar, além do Conselho Tutelar, a gente sabe, né, tem o Ministério Público, né, que é o grande protetor aí né, os promotores de justiça, das crianças e adolescentes. Mas a criança, ela sai do prumo, né, ela faz o crime, na verdade o crime a criança não faz, ela faz ato infracional, né, o nome da situação, e dela tem as suas medidas protetivas, né, a criança vai acabar, o adolescente, no caso, sendo reeducado, sendo, né, como o adulto também é reeducado, geralmente ele não é preso para ser castigado. Existe também uma punição, né, mas não é a principal filosofia da lei, né? A nossa lei, ela quer proteger a situação da pessoa ser socialmente aceita, socialmente com relacionamentos, com toda a situação, né? Então, da lei, a questão vai longe, eu não vou falar muito de termos jurídicos, até por ter formação de direito, isso me atrapalha vocês, né? Eu acho que tem que ser uma coisa simples, né? A gente tem que refletir até onde essas conquistas, né, elas podem ser perdidas também, né? A gente vê reformas atuais da aposentadoria e trabalhista e algumas leis sendo praticamente cortadas, né? E a gente tem que cuidar com isso, porque são direitos que nossos antepassados aqui lutaram duramente para conquistar, né? E hoje vem um governo, qualquer que seja, esquerda, direita, tanto faz, e corta nossos direitos, né? Por aprovação do Congresso e tudo. Então, o Congresso, que seriam nossos representantes, né, do povo, aí, deputados, senadores, principalmente deputados, né, eles aprovam ou levam à frente esses projetos, essas confusões aí, né? E o Estado também não tem que proteger ninguém em particular, né, pessoal? O Estado não é para proteger ninguém individual, é sempre o direito, é sempre público, de nós, né, de todos. Então, o governo não é para ficar protegendo nem igreja, nem empresa. Pode apoiar sim, eu acho legal que apoie a empresa, porque vai gerar emprego, né? Mas nada de apoiar a nível de amizade particular. Isso é desvio de finalidade. Inclusive, até funcionário público não pode fazer nada particular, né? Tem que ser tudo com interesse público. E o governante é a mesma coisa, né? Ele não pode ser de várias formas e fora da Constituição, né? Fora das suas funções ali. Direitos. Tem vários aí, né? Eu só falei desses 3 principais, mas a gente vê que são os direitos que eles chamam de primeira geração, segunda, né? Por exemplo, propriedade, liberdade, igualdade. Né? Quem conquistou além da criança e do adolescente foram as mulheres, né? A gente viu várias conquistas de direitos, né? Mais recentemente, LGBT também, o pessoal conquistou muito direito, né? A gente vê negros, a gente vê toda a situação que antes eram minorias, né? Hoje eu não sei se dá para julgar assim, deficientes, né? Com reduções de capacidade, todas essas pessoas têm que lutar por esses direitos aqui, ó, senão elas vão ser muitas vezes excluídas da sociedade, né? E para isso que serve o Estado. O Estado tem que, inclusive cultura, né? Tem que favorecer todas essas pessoas aqui, né? Com cultura, com alimentação, com educação gratuita, né? Em vários níveis aí. A gente não garantiu ainda em todos os níveis, né? Mas acho que a educação devia ser gratuita em todos os níveis, né? Não só no básico, ou no fundamental, né? Então, a dignidade. Eu já falei em Immanuel Kant, né? Lembra da filosofia que dignidade é o que nos torna humanos, né? Inclusive a criança e a adolescente são seres humanos, então não são propriedades minhas como pai, né? Não devem seguir além claro, da educação, da disciplina, todas as situações que o pai quer, né? A mãe, né? Porque isso acaba limitando a existência. Ela tem esse direito também, né? De se manifestar o adolescente. Claro que hoje em dia existe abuso do tudo sim, existe uma série de educações aí que geram problemas, né? A gente viu até nas situações de programa de TV uma mulher que educa crianças, né? Porque os pais não sabiam como educar. Mas então tem várias situações aí relacionadas a direito, a conquistas, a deveres também, né? Nós temos também deveres, né? Nós devemos respeitar a lei, nós devemos
cumprir, pagar impostos, né? Tem várias responsabilidades também que não são exigidas, né? Então a situação ela ganha um colorido. Mas isso é um básico, né, pessoal de direito. Claro, o Estatuto da Criança e do Adolescente é bem complexo. Como eu falei, existe esse ato infracional, existe o conselho tutelar, existem regras de proteção várias aí, né? A criança, né, que ela seja bem tratada, né? Existe disque denúncia, também existem vários meios aí. Mas a gente saber o básico, assim, para a gente pensar um pouco filosoficamente, a nossa aula de filosofia, né? Até onde esses direitos foram conquistados, o que importa, por exemplo, lá na República, lá Platão, por exemplo, escreveu um livro só sobre leis, o que importa Montesquieu, né, outro filósofo, falar sobre leis, né, o que importa Immanuel Kant falar também de direitos humanos, ou de dignidade, o que importa as mulheres, por exemplo, Hannah Arendt, tantas filósofas falar das mulheres, né, hoje Simone de Beauvoir também, né, a mulher do Sartre. Então, o que importa Marx, por exemplo, falar da emancipação aí dessas alienações, dessas superestruturas, a sociedade, ela ganha, o direito também é uma superestrutura praticamente, né? Então todo isso aí tem um conjunto filosófico, né? Então quando a gente pensa em direito, tem uma base filosófica bem grande aí, né? Bem importante, direitos naturais, né? A religião também com direito divino, sei lá, tem várias situações que a gente pode refletir o que a filosofia colabora ou não com isso tudo, né? Então, e claro, eu não vou ficar aqui falando de direitos e leis, porque ficaria fora do nosso, né? Hoje, a formação do direito no Brasil, acho que nós temos mais advogado que o mundo inteiro, né? Então, é incrível. Nós temos uma formação jurídica muito boa, né? Uma base muito boa. Existe hoje muito material a respeito. Então, a nossa aula, sim, é para fazer mais essa ponte com filosofia, né? Até por estar na nossa grade, talvez seja esse o diferencial, né? Desde Código Civil, Napoleão, várias leis aí que surgiram da história, né? Constituição Federal lá de Weimar da Alemanha, né? Tantas influências que vieram até a nossa lei agora, né? Então a gente teve várias conquistas históricas, conquistas sim, ideológicas, filosóficas, que ao longo desses tempos, né, foram muito importantes e não são comunismo nem nada negativo, na verdade são direitos nossos, né, pessoal? Né? O direito à propriedade, trabalho, direitos de ter repouso, né, na semana, de ter repouso noturno, isso é tudo direito conquistado, porque antes o trabalhador trabalhava que nem escravo, né? Esses dias eu vi um filme até americano que os caras trabalhavam em mina lá sem ter direito nenhum, morreram na mina e as mulheres tiveram que ser expulsas da cidade, né, despejadas das casas e tudo. Então graças às nossas conquistas, a gente não tá mais nessa vida de não ter direito a nada, né? E isso é perigoso voltar, né? Então, né? Não é para gerar mais emprego, não. Direitos eles mantêm os empregos, né? Não é porque vai ter mais direito que vai ter menos emprego. Então, várias ilusões nesses últimos anos aí que a gente viu de governo e a gente como filósofo reflexivo, né? Todo mundo tem a sua reflexão, pensamento, tem que criticar isso, senão a gente vai chegar num ponto aí que vai perder tudo e viver escravo de governo, escravo de não sei o que, né? Então, pessoal, até a próxima aula aí, valeu.